Gênesis 37, verso 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José tem o sonho, e conta a sua família, e conta aos seus irmãos. Depois que ele conta, os seus irmãos mostram completo desprezo pelo irmão. Completo desprezo. Aqui nós vemos José viver o drama do desprezo familiar. José era desprezado pelos seus irmãos. José foi desprezado por Rubem, Simeão, Levi, Judá. É o drama da rejeição. José foi um menino rejeitado pelos seus irmãos. Eles não fizeram conta alguma do seu sonho, não fizeram conta alguma do que ele havia contado, simplesmente o ignoraram. Isso acontece em muitos lares, entre filhos, ou com a esposa, ou com o marido, pais que têm preferência por um filho e simplesmente rejeitam os outros, ou rejeitam o outro. Pais que têm filhos e simplesmente têm preferência por alguns e desprezam os outros. Pais que dizem para os seus filhos, ou que pelo menos demonstram: você não é o filho que eu gostaria de ter, você não é a esposa que eu gostaria de ter, você não é o marido que eu desejei. Esposas que demonstram completo desprezo pelo seu marido, ou maridos que demonstram completo desprezo por suas esposas, ou membros da família que se sentem rejeitados, que vão no gabinete pastoral e dizem: pastor, meu pai me rejeita, pastor, meu marido me rejeita, pastor, meus filhos me rejeitam, me repudiam. Tem pessoas que vivem esse drama dentro da sua família. E notem, ele era um menino talentoso, que veio contar um sonho, mas era um sonho profético, e um sonho espiritual, e eles não fizeram caso algum do dom dele, caso algum do seu sonho profético. Isso acontece também na família, membros da família que ignoram seus dons, não se importam com seus talentos, não dão nenhum valor às suas qualidades. Pais que desprezam completamente a inteligência, o talento dos filhos. Maridos que não reconhecem o esforço, o dom, a abnegação da esposa. Esposas rixosas que não veem o quanto seus maridos são dedicados. Resumindo, o menino senta à mesa para mostrar como Deus havia usado, como ele se destacou e ele viria a ser. Eles mostram ali, com aquela situação, que José não tem nenhum valor para eles. Pessoas, meu irmão, pais, maridos, esposas, que não reconhecem o valor que você tem. Você está sentado aqui, adolescente, ou chefe de família, homem ou mulher, você tem valor, você é especial, você é uma pessoa dentro da sua capacidade talentosa, mas o seu pai não vê isso, a sua mãe não vê isso, seu marido não reconhece isso, seus filhos não veem isso. Era o drama de José, tem valor nenhum. É uma joia lá dentro, mas para ele não brilha. É bonito para todo mundo, menos para o pai. E tanta gente na igreja talentosa, que é elogiada,
e às vezes está triste, deprimido, e você fala, mas por que todo mundo te elogia? Eu sei, pastor, mas tudo que eu queria era um elogio do meu pai, era um elogio da minha mãe. Pode a igreja inteira me elogiar, mas ele não vê o valor que eu tenho. Meu marido não reconhece o tanto que eu luto, trabalho. Todo mundo fala, você é guerreira, você é piedosa, você vai. Sim, todo mundo fala, mas ele não fala. Ela não fala. Todas as rodas de irmãs que eu chego e vou perceber o que a minha esposa está falando, ela está falando mal de mim. Tá, eu sou falho, eu sou fraco, mas será que eu não tenho nenhuma qualidade? Será que essa mulher não reconhece nenhum valor em mim? Gente na igreja, carregando isso, cheio de dons, José, cheio de talento, mas completamente desprezado, desvalorizado. Pais, vocês vão pagar caro, por não valorizar essas joias que Deus te deu, esses meninos que você tem, nem toda a fortuna da terra é capaz de pagar. Se você não deixar eles brilharem na sua casa, quando estão com você, infelizmente, vocês vão ter que assistir eles brilharem, fora da sua vida, fora da sua casa. Marido, se vocês não verem o brilho das suas esposas, talvez vocês vão ter que vê-las brilharem longe de vocês. O mesmo para os filhos, o mesmo para a esposa. Imagina contar com isso. 1 ano, 2 anos, 10, 15, de desprezo, de rejeição. Segundo drama de José, o drama da agressão física, verso 22, veja lá, Gênesis 37, 22, também lhe disse Rubem, não derramarei sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhas a mão sobre ele, isto para livrá-los, a fim de restituir ao pai. Agressão física, o que eles fizeram? Pegaram José pelos braços, os 11, ataram José, carregaram, ergueram José, e acharam uma cisterna funda, vazia, e jogaram José. José saiu despencando, foi bruscamente, foi forçosamente lançado dentro da cisterna, foi agredido, violentado, abusado, lançado lá pelos irmãos. Esse é o drama de muitos lares. Agressão física, filhos que são espancados pelos pais, esposas espancadas pelos maridos, padrastos e madrastas que espancam os seus filhos adotivos ou seus enteados. É violência doméstica, os pais que exageram na disciplina dos filhos, e não estão disciplinando ou corrigindo, mas estão agredindo os seus filhos, machucando os seus filhos, traumatizando eles assim. Mulheres que vivem o drama de um marido truculento, violento, irascível, animal. Mulheres que carregam marcas nos corpos, se pudessem mostrar o seu corpo e ver, veja as marcas, algumas nunca vão me deixar, feitas por um homem tirano, violento. Agressão física, quantos na igreja não chegam a isso? Tapas, socos, pontapés, agressão verbal. E ela não fica só no campo da violência, o trauma vai para além, o abuso infantil. Crianças, adolescentes, jovens, abusado pelos pais, abusado pelas mães, abusado pelos tios, abusado pelos parentes, abusado pelos vizinhos. Mulheres que são abusadas pelos seus próprios maridos. Você nunca ouviu falar de mulheres casadas estupradas pelo próprio marido? Abuso, violência doméstica, é o drama da agressão física. Eu não estou falando que isso aqui serve só para jovens, então que não. Tem muitos adultos aqui, hoje são adultos,
mas um dia foram crianças, foram adolescentes, e foram espancados por gente doente, e foram violentados por gente doente, e foram abusados por gente doente, e carregam isso. Mulheres que só estão de pé até hoje por causa da graça de Deus. Eu não estou falando de um caso ou dois, de um ano ou dois, de uma vida inteira sofrendo ameaça, agressão, abuso. José, o drama da rejeição, do desprezo, o drama da agressão física. Eu não tenho ideia se alguém está aqui e passou por isso. A maioria não vai confessar essas coisas, mas à medida que eu estou falando, memórias vêm na sua mente, flashes, nuances, cores, e só Deus sabe o que você passou para chegar até aqui. É o que José passou. 50, olha só meu Deus, verso 20 e 21, 50, 20 e 21. Vós, na verdade, José falando para os irmãos, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora. 21, não temais, pois eu vos sustentareis, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Você entendeu? José está falando com os 11 irmãos, não fiquem com medo, eu vou sustentar vocês e os seus filhos. E consolou eles e falou o coração. Você não entendeu? Eu entendi. Aqui, José já está no trono. Faraó coloca ele como governador, o segundo em autoridade debaixo de todo o Egito, só atrás de Faraó. José agora está por cima da cocada, ele tem um trono, ele tem um palácio, ele tem um cetro, ele manda e desmanda no mundo inteiro. Os irmãos dele são pegos, e ele manda trazer a presença deles. Sabe o que vai fazer agora, Ângelo? Agora é hora de eu me vingar desses desgraçados. 13 anos sofrendo, padecendo, me venderam, me agrediram, me desprezaram, me humilharam. Sabe o que José fez? Ele não se vingou, ele perdoou os irmãos. Ele falou: meus irmãos, não fiquem temerosos, meus irmãos, não, eu vou sustentar vocês, eu vou sustentar seus filhos, eu não vou me vingar de vocês, isso passou, meus irmãos. Não é possível, gente. Não estamos falando de um arranhão, de uma dívida de R$500, eles acabaram com a vida desse menino, e ele não tem nenhum rancor no coração, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. Como é que pode? Eu quero dizer para vocês, por mais que o que vocês tenham passado seja terrível, não se vinguem dos seus pais, filhos, não se vinguem dos seus maridos, esposas, não se vinguem das suas esposas, maridos, perdoe eles, faça o bem, deixe a justiça nas mãos de Deus, porque Ele sairá em sua defesa, porque está escrito: minha é a vingança do Senhor, minha é a vingança. José não guardou mágoa, não se ressentiu, não jogou nada na cara deles. Não guarde mágoa desse pai. Pastor, mas foi muito duro que eu passei. Mesmo assim, não guarde. Não guarde mágoa desse marido. Pastor, mas o senhor não tem ideia. Mesmo assim, não guarde mágoa, não se ressinta. Não jogue nada na cara de ninguém. Não, mas o que o senhor está pedindo para mim é muito difícil. O senhor sabe o que é ser abusado? Eu vou no final ali, vou tirar a camisa e mostrar minhas costas, aí o senhor vai me entender. Eu vou mostrar para o senhor o laudo, eu tenho laudo. Eu não... Como é que José conseguiu fazer isso? Como é que
que é isso aqui? O senhor está descrevendo a característica de um homem completamente saudável, um homem que parece que não viveu nada. Que é isso? Que coração é? Como é que ele conseguiu isso? Pois eu vou te mostrar como José passou por tudo sem ficar traumatizado, como José passou por tudo e superou, como José passou por tudo e perdoou. Sabe por quê? O conhecimento dos atributos de Deus. José conhecia a soberania divina. Vamos ver 45, Gênesis 45, esta é a parte que vai curar você, é a parte principal da mensagem, duas partes principais, esta é a primeira, veja só, Gênesis 45, verso 1, então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou, fazei sair todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados, cheios de culpa, né, pelo que fizeram. Olha o 4, disse José a seus irmãos, agora, chegai-vos a mim, e chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Olha agora o 5, agora, pois, não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Olha lá agora o segredo, por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Verso 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande levamento. Olha o 8, assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Glória a Deus. Por que José superou tudo? Por que José não ficou traumatizado? Por que José conseguiu não guardar mágoas? Porque José era espiritual, José era maduro na fé, ele conhecia a soberania divina e a doutrina da providência. Como? Deus preparou tudo aquilo, porque tinha um propósito maior, haveria fome toda na terra, e a descendência de Abraão ia morrer na sua terra de fome. Ao enviar José para lá, José erguido governador, e agora pode trazer a sua descendência para ser sustentada lá dentro, e Deus usou esse meio, os traumas, a venda, a escravidão, a humilhação, para colocar José lá como governador, e agora trazer Jacó e os seus 12 filhos, e dali ser criada a nação de Israel, de onde viria o Messias. Como é que fica traumatizada? É como se José fala assim, José, os irmãos assim, 13 anos depois, José, ai, o que a gente fez? Não, você não está magoado? Não. Você não está traumatizado? Não. Você não vai mandar matar a gente? Não. Você não vai se vingar? Não. Por quê? Porque daqui vai sair o Messias, e eu fui uma das peças principais para que ele viesse à terra. Como que eu vou ficar traumatizado de ter a honra de participar do nascimento do Messias? José, mas foi muito duro. Sim, mas Deus escolheu assim. O que Deus está querendo dizer, irmão? Não importa o nível do que você tem passado, o nível das coisas que você ouviu, o nível das coisas que você se submeteu, mesmo, escute isso aqui, você precisa de fé, mesmo as coisas mais traumáticas, mais horríveis, se você é crente, Deus está nisso, Deus está cuidando disso.
Deus tem um propósito maior em tudo isso que você passou, passa ou passará. Deus tem um propósito. Fique firme, fique aí, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus tem um propósito. Por que Ele permitiria um filho dele escutar essas coisas, ver essas coisas, passar essas coisas? A doutrina da providência. Não, meus irmãos, não foram vocês, foi Deus, meus irmãos. Foi Deus, meus irmãos.